Muito bom estar com você. E a gente começa o programa hoje falando sobre HQ, Histórias em Quadrinhos. Falar sobre histórias em quadrinhos, as famosas HQs, eu não poderia deixar de trazer esse convidado especial, que é o Jeová Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Jeová, vamos começar. Eu quero saber, você sabe que eu sou curiosa, a gente se conhece já há algum tempo. Como é que aconteceu, né, essa história de você se interessar por histórias em quadrinhos? Bom, eu acho que o maranhense, ele já é dado da leitura, né? Assim, a arte também. Então, quando eu comecei a desenhar, eu tinha lá meus 12 anos de idade, né? Mas eu já colecionava quadrinhos, né, de vários tipos, né, de faroeste, de super-heróis, né? E lia também a literatura brasileira, né? Como imposição da escola, que é uma coisa boa, né? E assim, mas a minha direção foi muito pro lado das artes mesmo, né? Então eu comecei a desenhar, né? Fazer desenhos soltos, né? Como forma de aprendizado, né? Certo. E depois de dominar o traço, eu passei a produzir quadrinhos, né? Que é de forma artesanal, de forma individual, né? Só mesmo eu e o desenho, e o papel, né? Certo. Sem imaginar que eu poderia no futuro trabalhar com isso, né? Era apenas diversão. Certo, isso no Maranhão, né? Maranhão, exato. Quantos anos você tinha? Você estava adolescente, era adolescente ou ainda criança? Criança, eu tinha 12 anos, né? Quando eu comecei a desenhar e fazer os primeiros traços, né? Sim. E com 15 anos eu já dominava, e com 18 eu já estava produzindo quadrinho mesmo, né? Eu criei um personagem chamado Matibil, né? Que era faroeste, né? Que na época tinha... Era o momento, né, dos cowboys, então eu fazia quadrinhos de cowboy também, né? Porque assistia a televisão, né? Sim. E a partir dali eu comecei a fazer os quadrinhos mesmo. Aí fui desenvolver isso no futuro, né? Como forma de sobreviver até depois, né? Sim. Entrar no mercado do trabalho com isso, né? Certo. Inicialmente você falou que você teve o acesso através da televisão, né? Agora, ter lá no Maranhão, naquela época, ter acesso aos quadrinhos, né, aos HQs, como que você chegou até eles? Tipo, pegar, ler, né, ter a revistinha, como isso aconteceu? Pois é, naquele tempo não tinha computação, não tinha computador, não tinha internet, né, mas tinha as bancas de revista, né? Certo. Tinha... Então você devia ser um rato de banca de revista. Que eu passava o dia lá, né? eu tinha coleção de revista, vários personagens, eu tinha também... Eu gostava muito de ir na biblioteca municipal fazer pesquisa, né? Sim. Aí eu ficava lá lendo outros temas, né, outros livros. Mas... Tô curiosa. Isso no Maranhão, em que cidade? Em Carolina, né? Certo, Carolina, sim. Mas a banca de revista era o meu ponte, né? Eu já era amigo do dono da banca, aí eu comprava, às vezes ele me dava um aqui no... Que bacana. Então eu comecei ali, né? A produzir os quadrinhos ali, naquele momento, né? Ler também, né? Certo. E aí você comprava essas revistinhas, ia lendo, e o traço para chegar ao HQ. Aí você olhava, por exemplo, o desenho, a história em quadrinho, por exemplo. Você estava lendo a revista e interessava. Desculpa. Aí você seguia aqueles traços, observava como é que era isso, como é que você ia construindo. Os quadrinhos era a minha referência, né? Eu copiava, eu desenhava Homem-Aranha, eu desenhava Tex, Mulher Maravilha. Até a Turma da Mônica eu também desenhava, né? Como forma de aprendizado, né? Sim. Mas a minha preferida era Homem-Aranha e Tex, né? Eu desenhava eles mesmos, eu fazia a capa do Conan depois, né? Uhum. E colocava na parede, né? Era um referencial, né? Eu pegava para desenvolver o traço e eu copiava de outros artistas, né? Mas o meu artista preferido era o italiano chamado Tic, né? O cara desenhava terrivelmente bem, né? Era um do desenho de Tex. Tex era um personagem era um cowboy, né, da revista italiana de faroeste, né? E esse personagem tinha 12 ilustradores, né, para ele, né? E um deles me chamava muita atenção, que era o Tic, né? Acho que era Giannichini Tic, né? Giovanni Tic, um nomezinho assim. Então eu me inspirava muito no traço dele, que era tão perfeito, né? E dali que eu comecei a produzir os meus quadrinhos a partir do traço dele, do Giovanni Tic, né? Certo. Aí esse traço profissional veio quando?
Depois dos 20 anos, eu me mudei para Imperatriz e lá eu comecei a trabalhar no mercado, né? Eu fiquei um tempão trabalhando em televisão, né? Eu trabalho na TV Nativa, né? E eu era responsável pela criação de comercial, né? A criação de texto comercial e desenho também. Então eu ajudava muito com os desenhos, né? Além da criação do roteiro, né? Ajudava muito com o desenho, né? Aí depois dali eu fui trabalhar em gráfico, fui trabalhar em loja, em fábrica de camiseta, fazendo estampa para as camisetas, né, da fábrica, né? E era assim, sempre com desenho, né? Eu nunca trabalhei com outra coisa a não ser com desenho, né? Que bacana, você antecipou lá no Maranhão o cinema de animação, porque se você fazia roteiros, né, de desenho, os roteiros comerciais, você já estava trabalhando com desenho, com cinema de animação. Sim, inclusive eu ganhei dois comerciais, duas disputas, né? Sim. De uma agência de São Paulo e uma agência de Ceará, agência grande, né? E como eu trabalhava na televisão, a gente tinha agência dentro da televisão, era uma coisa pequena, né? Sim. Aí os caras colocaram as propostas para eles e para nós. E eu ganhei das duas agências, né? Eu fiquei feliz de ter ganhado dos caras, eu era só um garoto, né, fazendo aquilo. E o comercial foi pro ar, né? Passou um tempão lá, né? Agora vamos fazer um recorte, a gente tá lá atrás, vamos vir agora para a atualidade. E hoje, o que você... Quer dizer, você tem outros afazeres, né? Mas você continua trabalhando com HQ. Hoje você está fazendo o quê nessa área? Está produzindo algum material? Produziu? Sim, hoje eu tô produzindo, eu já produzi alguns, né? Eu cheguei aqui em 97, né? E lá pra cá eu nunca parei de produzir quadrinhos, né? Certo. E recentemente eu produzi uma trilogia de ficção científica e terror, né? Chamada Mugambi, né? E também, em paralelo a isso, eu criei a Liga do Cerrado, né? Que são heróis cômicos, né? Super-heróis cômicos tocantinenses, né? Inspirado na nossa povoação de Palmas e Tocantins. Certo. E atualmente eu estou escrevendo uma série de HQ chamada No Limiar dos Deuses, né? Que é essa aqui, eu quero te mostrar ela depois, né? Ah, sim, deixa eu ver aqui. É uma série de HQ. No Limiar dos Deuses. Isso, inspirado na luta dos negros, né? Vindo da África para cá, né? De forma violenta, né? Sim. E eles trazem a sua cultura para Palmas, para o Brasil, né? E a luta da HQ é com relação à sobrevivência, né? À liberdade, né? E aí você tem uma história de um rei Yorubá, né? Que é trazido para Pernambuco, né? No Brasil, Pernambuco, né? Na época, no século XVII, né? E ele é escravizado, a mulher dele morre e tem um filhinho também que cresce na senzala, né? Certo. Aí com o passar do tempo ele tem um neto, né? E é esse neto que vai se tornar o personagem da HQ. Legal. Para a gente encerrar, que nosso tempo está terminando, eu quero te perguntar o seguinte: até que ponto a arte, né, está associada com a política? A arte é política, né? A arte é política e vice-versa, né? Por exemplo, aquele que... Esse aqui tem alguma coisa a ver com a política? Isso tem muito a ver com a política, porque você percebe que é a luta pela liberdade, né? Certo. Então você tem dois blocos de indivíduo. Três blocos, na verdade, nessa HQ. Você tem o branco, o negro e o índio numa disputa. Sim. Dois por liberdade e o outro por interesse comercial, né? Aí então um tenta aprisionar os outros dois, né? Então você tem uma disputa política em um território ainda desenvolvendo, né? Que é o Brasil, né? Certo. Então isso é política pura, né? Política racial, política humanitária, né? E política social, né? Certo. Então HQ é isso, é sobre política. Tem vídeo, vai publicar em vídeo. Não, esse aqui? Não, isso aí é só HQ, né? Eu penso no futuro fazer um filme, mas ainda não está visualizado, né? Certo. Que bacana. Jeová, nosso tempo terminou. Me dê aqui sua mão, que eu gosto muito de pegar na mão do convidado para a gente trocar as nossas energias positivas. Agradeço a sua participação no nosso programa. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, fico feliz de participar. É uma honra sempre. Então, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já. Em Donas do Jogo, um reality de empreendedorismo feminino, 12 mulheres
empresárias e que já alcançaram sucesso profissional serão colocadas em confinamento e irão participar de um game com provas que testarão seus conhecimentos de gestão de empresas e de pessoas. O reality Donas do Jogo busca enaltecer o papel da mulher no mercado e a importância do empreendedorismo feminino. É um game onde você, empresária, será testada nas suas tomadas de decisões e será tirada da sua zona de conforto em uma disputa pautada nos princípios do empreendedorismo, em um cenário paradisíaco do estado do Tocantins. Estamos de volta e neste bloco nós vamos falar sobre causa animal. Bom, eu recebo a Meire Carreira, que é presidente da Fundação do Meio Ambiente de Palmas. Seja muito bem-vinda, Meire. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso, querida. Meire, pois é, a causa animal, a gente vê que hoje essa questão de tratar bem dos animais é mundial, né? E em Palmas a gente já vê vários trabalhos de ONGs e da parte também institucional já vem com um olhar atento, já tem algumas ações. Agora, eu gostaria que você falasse sobre o que a Fundação, né, Municipal do Meio Ambiente está trabalhando com relação a essa questão do bem-estar animal. Sim, Maria, é uma pauta muito importante, uma agenda muito importante, até mesmo para a questão da sensibilidade das pessoas, mas e também por conta que existem leis hoje que protegem nossos animais, tanto domésticos, né, quanto silvestres. Inclusive hoje é o dia da fauna, né? É o dia da proteção da fauna. Certo, hoje a gente está gravando o programa, então hoje é dia 22 de setembro que a gente está... Não, sem problema. A gente está gravando o programa e hoje é dia da fauna. Que bacana, sim. Então, frente a essa agenda, que ela é muito complexa, muito ampla, porque envolve questão de maus tratos que existem, né, no município, animais que estão em situações de vulnerabilidade, na rua, e também a atuação muito forte de outros entes, né? Principalmente aí das ONGs, das protetoras, que faz um trabalho relevante. Então, nós, enquanto Prefeitura, né, de Palmas, criamos um GT que compõe um grupo de trabalho, um grupo, né? De trabalho, certo. Onde estão dentro desse GT, além da Fundação de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação, a Procuradoria do Município, a Secretaria de Comunicação, a Guarda Ambiental, para que a gente, essa criação desse grupo é recente. Sim. Então, a finalidade é realmente trabalhar uma política municipal de bem-estar e proteção animal. E de que forma que esse trabalho vai ser desenvolvido ou já está sendo desenvolvido? Ele já está sendo desenvolvido desde maio agora de 2023, com ações que estão que foram planejadas e que já estão sendo executadas, como por exemplo, nós precisávamos conhecer a realidade, principalmente da atuação dessas organizações, dessas protetoras. Porque a gente vê que existe o trabalho, mas não tem os dados, né? Não tem os dados e conhecer qual é a quantidade de animais que estão nessa condição de vulnerabilidade, para ter um conhecimento prévio. Então, nós fizemos abrimos um cadastro. Esse cadastro ele está aberto ainda, cadastro para conhecer essa realidade. Já temos dados, está na página da Prefeitura. Na página da Prefeitura, certo. É um cadastro simplificado, onde tanto quem atua individualmente na proteção, que, né, se identifica como uma protetora individual, ou seja, que ela
tem uma frente de trabalho voltada, quer seja cuidando de animais na rua, quer seja recebendo animais que foram resgatados. Essa atuação tanto das protetoras quanto das organizações também, das ONGs. Nós já temos aí dados interessantes que já foram, né, recebidos através desse formulário, para que a gente possa realmente nos pautar. Bom, existem outras ações que também estão sendo desenvolvidas, principalmente frente ao controle populacional. Abrir mais possibilidades voltada para população de baixa renda, para as protetoras, de castração gratuita com apoio do município. Isso já está sendo viabilizado. Porque se o protetor chama, o termo correto é esse, protetor, né? Quem trabalha na proteção animal, né? Porque se ele for castrar, hoje a castração ela é paga, no particular ela é paga, né? Então a prefeitura está vendo isso para que essa ação seja gratuita, é isso? Isso. O município, ele já tem, através da Secretaria de Saúde, ela já faz isso através do Centro de Controle de Zoonoses. Certo. Mas o que nós estamos fazendo nesse momento, inclusive, é a Secretaria de Saúde que está fazendo isso, viabilizando uma frente mais robusta para alcançar, principalmente a comunidade que estão em regiões mais periféricas, porque o nosso Centro de Controle de Zoonoses fica aqui no centro de Palmas e não atende à demanda que tem. Então é importante trabalhar nesse controle populacional para se buscar a solução, principalmente de diminuir a quantidade de animais que estão abandonados na rua. Mas não é só isso, né, Maria? A gente precisa fazer uma frente, isso está dentro da proposta do GT, uma frente de sensibilização, de educação da população para a questão dos maus tratos. Ou seja, se existem animais na rua abandonados, foi porque alguém abandonou. Alguém abandonou, é verdade. E existem leis que protegem os animais. Olha, o abandono é um crime. E eu sinceramente, assim, eu falo que eu sou meio boba, ou boba total, porque eu amo muito os animais, e eu sinto realmente quando eu vejo um animalzinho morto nas ruas de Palmas, em qualquer lugar. Né? Então, quer dizer, foi abandonado. Alguém, teoricamente, tinha e abandonou. Foi abandonado. Realmente, essa questão do controle também populacional é importante. E sim, e o abandono dos animais, além de ser algo muito doloroso, né, para os animais e para quem ama os animais, ver aquela situação, porque realmente é uma condição muito triste. Além disso, tem problemas também associados a isso, como problemas de trânsito, problemas de saúde, problemas sociais, porque às vezes as pessoas elas se envolvem naquela causa e ela acaba tendo um processo por ter questões financeiras envolvidas, emocionais, e às vezes causam até problemas realmente de ordem emocional e mental nas pessoas. Nós temos casos de pessoas que são acumuladoras de animais, que não têm condições às vezes de cuidar de si e resgatam animais da rua e passam a acumular animais. Então, percebe como é um problema complexo? É muito amplo e complexo. Então precisa de uma política que acolha todas esses eixos e que de fato traga solução para, né, a curto prazo, a longo prazo. E a gente percebe que a educação, a sensibilização é muitíssimo importante nesse processo. Então, assim como o controle também, através da fiscalização, das punições, isso também está dentro da proposta. Ou seja, para a gente terminar, concluir, o que vocês estão fazendo, objetivando, é criar uma política, não é? Uma política de bem-estar
da causa da política de bem-estar animal aqui em Palmas, é isso? É isso. Então, é necessário que exista essa política, né, para nortear isso. Sim. E é claro que para já existem algumas ações que estão sendo colocadas em práticas e que no futuro vão certamente acontecer outras ações também importantes para que a gente consiga parar essa política de pé, né? A gente tem que colocar isso na prática. É um trabalho que está sendo iniciado agora, mas que certamente teremos bons resultados no futuro próximo. Com certeza, Meire, muito obrigada pela sua participação. Sucesso. Deixa eu pegar aqui na sua mão, na outra. Isso, essa aqui fica melhor, né? Obrigada pelo espaço. Passou tão rápido o tempo e foi ótimo essa conversa. Mas o espaço continua aqui sempre que você puder vir aqui, por favor, venha que estaremos à disposição, tá bom, querida? Muito obrigada mais uma vez. A gente vai para o intervalo e volta já já. Praça dos Girassóis. Com 571 mil metros quadrados, a Praça dos Girassóis é a maior da América Latina e a segunda maior praça urbana do mundo, sendo superada apenas pela Praça Merdeka, que fica em Jakarta, na Indonésia. Começou a ser construída em 18 de outubro de 1999 e contou com 800 operários trabalhando para erguer o cartão postal da capital Palmas. Taquaruçu fica a apenas 35 quilômetros do centro de Palmas e tem mais de 80 cachoeiras catalogadas. A mais visitada é a Cachoeira do Roncador, com 70 metros de altura. A prática de rapel e tirolesa são os destaques, junto com atividades culturais promovidas pelos moradores. O distrito é uma boa alternativa para fugir do calor, com suas temperaturas alcançando 25 graus e jamais chegando perto dos 40 graus, como é o normal de Palmas. Bom, e nós já estamos de volta. E agora, no último bloco, nós vamos falar sobre paisagismo. Gente, eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, adoram paisagismo. E para falar sobre o assunto, eu convidei a Emília Rezende, que é agrônoma e paisagista. Seja muito bem-vinda, querida. É um prazer estar com vocês aqui e sinto honrada por falar um pouquinho, né, sobre essa experiência do paisagismo, sobre as plantas na vida das pessoas. Ai, que bacana. Então, e como começou o seu interesse pelo paisagismo? Para começar, eu sou engenheira agrônoma. Certo. E foi uma escolha de seleção e exclusão e me encontrei na engenharia agronômica. Mas no decorrer da vida, o paisagismo foi me chamando. Enquanto eu estava formando, houve as possibilidades de atender alguns clientes no paisagismo. E isso, no decorrer da minha vida, que faz 30 anos formada, o paisagismo fez presente na minha vida, na vida dos familiares. Então, achei bacana isso. Eu gosto muito da agronomia, de grãos, de gado. Certo. Eu sou assim, apaixonada, já trabalhei nessa área. Mas o paisagismo, para onde eu ando, já passei por Goiás, pelo Pará e agora no Tocantins, e o paisagismo sempre me chama. Que bacana, então significa que há uma interatividade, né, entre você e o paisagismo, né? Não, e o que é gostoso no paisagismo é que o paisagismo ele transforma o ambiente. É verdade. E ele joga fora o resto das construções. Às vezes está ali você terminando uma reforma ou terminando uma construção, quando vem o paisagismo, né, ele vem limpando, ele vem varrendo, ele vem adiantando a finalização da sua obra. E ocorre aquele milagre, né? O milagre da transformação, porque
você estava ali no concreto, na bagunça, na sujeira de uma reforma ou construção, de repente limpa e vem o verde, vem as plantas, vem a vida para dentro, né? Daquela construção, da residência, ou da fazenda, ou da empresa, do que for, né? Então o paisagismo ele traz essa transformação e essa vida para o ambiente. Deixando o ambiente mais acolhedor, mais saudável, não é? Gente, planta, eu falo assim que planta e o jardim, ele cura tanto, né, a alma, porque você está ali num ambiente gostoso, fresco. Ele cura o nosso corpo físico, porque as plantas curam, tem várias plantas que são curativas. Verdade. E ela cura o nosso espírito, porque quando você conecta com as plantas, automaticamente você está conectando com o nosso Criador, que é Deus. É verdade. Agora você comentou que você já passou por Goiás, Pará e Tocantins, está no Tocantins, né? Aqui no Tocantins, e Emília, como é que está a receptividade? Assim, que é um lugar muito quente, as pessoas, né, já estão, vamos dizer assim, entendendo e chamando o paisagista para trabalhar na sua casa, para transformar esse ambiente, como você falou, né? Já existe? Como é que está isso aqui no Tocantins? Então, o conceito, né, de plantas, de jardim, de paisagismo, realmente ele é encantador e tem encantado também todo o nível de pessoas, né? Todo o nível social, ele encanta. E projeto paisagístico faz parte, sim, como o Tocantins é um estado novo, tem muitas pessoas chegando, tem pessoas sim, já da região, mas as pessoas elas estão conscientes da importância do verde em suas vidas. Que maravilha! E a gente que mora em apartamento, é possível a gente deixar esse ambiente, que é um ambiente diferenciado no sentido de espaço, que todos, mas geralmente os apartamentos são menores, são mais fechados. Há essa possibilidade também, há essa aceitação de quem mora no apartamento? Com certeza. Eu moro em apartamento e utilizo de várias plantas, e agora nesses últimos tempos está na moda também, gente. Paisagismo é moda, plantas é moda, é vida. É vida. E agora está no auge de as pessoas quererem essas plantas no apartamento. Certo. Então estamos fazendo vários projetos, está assim no auge mesmo, vários projetos contando com a necessidade e a existência de plantas no apartamento. Então depende da iluminação, é claro que as plantas elas precisam da iluminação, mas existe possibilidade sim de você trabalhar um lindo paisagismo no apartamento. No apartamento. E com relação às plantas aqui no Tocantins, em apartamento ou em casa, qual é a orientação? Você trabalha com plantas, vamos dizer assim, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, mas trabalhar mais com plantas resistentes ou plantas aqui nativas do cerrado, ou não tem nada disso no paisagismo? Inclusive essa questão de tipo de plantas, né? Tem pessoas que amam a região e quer valorizar as plantas da região. Certo. Mas assim, eu digo que as plantas também, muitas plantas são adaptáveis. Certo. Como nós seres humanos somos adaptáveis a ambientes, as plantas também, muitas, não digo todas, mas algumas sim, plantas são adaptáveis sim. Então vai depender muito realmente da questão da insolação do sol, né? Sim. De ver como é que está essa radiação do sol, o quanto realmente essa planta ela é resistente ao sol, o quanto essa planta é resistente à sombra e à meia sombra. Então nós temos 3 aspectos: sol, meia sombra e sombra. Então, existem plantas para esses determinados locais. Então, é assim que a gente determina quando nós fazemos um projeto paisagístico, né? Quando nós somos contratados para fazer um projeto, nós estudamos, além do ambiente, nós estudamos também a característica da família. Então, nós somamos todas as coisas. Somamos a característica da família, somamos o convívio dela socialmente. Sim. E nós
também estudamos a questão ambiental, de ver essa questão da insolação, de ver como é a resistência das plantas, o que vai mais resistir também nesse ambiente. Bacana, ou seja, transforma o ambiente, além de acolhedor, mas num espaço harmonioso, não é? Harmonioso. E mais uma que o paisagismo traz. Às vezes você tem ou um quintal ou a sua casa que você acha que não tem mais ambiente, mas o paisagismo traz mais oportunidade e possibilidade de um ambiente a mais para você. Então a gente pode transformar um cantinho, né, um cantinho de leitura, é uma sacada gostosa, uma sacada que estava ali às vezes, né, sem utilidade. A gente transforma em mais um ambiente gostoso, acolhedor para você, para sua família. Então, o paisagismo ele tem essa possibilidade de fazer isso no seu lar, na sua casa, né, na sua empresa. Então, é isso que o paisagismo faz. Ele transforma, ele traz mais possibilidades para você no seu lar. Que bacana. E